Candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores de cada um dos candidatos. O entrevistado de hoje aqui nos estúdios, ao vivo, é o candidato a governador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, o Major Fábio. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde, né? E agradecer a Deus por estar aqui, né, nessa causa tão nobre, querendo ser o governador do estado da Paraíba. Bom, são 2 blocos de perguntas diretas, com 10 minutos líquido de tempo para o candidato. A gente desconta aí o tempo das perguntas em cada bloco. O seu tempo começará a contar logo após a primeira pergunta. E eu estou fazendo aqui nesta semana uma pergunta padrão para todos os candidatos. Por que o senhor resolveu ser candidato a governador este ano? Hermes, nós temos uma paixão por esse estado. Um estado rico, um estado de um potencial enorme. E nós estamos colocando exatamente o nosso nome, juntamente, né, com o pastor Sérgio Queiroz, que é o nosso candidato a senador. E nós queremos fazer com que esse estado, toda a riqueza desse estado, todo o potencial desse estado se transforme em dignidade para o seu povo. A gente não admite que um estado tão rico, né, possa ter tanta gente passando fome, possa ter tanta gente em vulnerabilidade social. Então eu estou me colocando porque eu acho um homem combativo, um homem que tem experiência na administração pública, juntamente com o pastor Sérgio, que tem se apresentado como candidato a senador. E a gente quer trazer a nossa experiência na segurança pública, de combate à corrupção, para fazer com que esse estado seja um estado mais transparente, tenha uma administração mais transparente e que a gente possa realmente pegar toda a sua riqueza e transformar em melhoria de vida para os paraibanos e paraibanas. O senhor vem das carreiras militares. Qual a sua proposta para a segurança, para melhorar a segurança pública no estado? Hermes, todo mundo sabe, né? Até as crianças já sabem que o efetivo das polícias militares, polícia civil, né, e bombeiro militar, eles não são o efetivo suficiente para combater a criminalidade do nosso estado. Isso é um discurso já, né, que está em todos os cantos da Paraíba. Então nós vamos aumentar o efetivo da polícia, né? Eu tenho dito, né, na nossa fala, dizendo para que os jovens se preparem, porque nós vamos fazer concurso para a polícia, nós vamos abrir concurso, porque nós queremos apresentar à sociedade paraibana uma polícia que tem um efetivo suficiente para combater a violência. E a outra coisa é a questão da dignidade salarial, não é? Por mais que as pessoas digam que o governo está conversando, mas nós continuamos com o pior salário do Brasil. A gente não pode continuar, né, com o pior salário do Brasil. A Paraíba não merece. A sociedade paraibana não merece ter o pior salário do Brasil. A gente quer melhorar a questão dos equipamentos da polícia, né? A gente quer valorizar o policial, né? A gente quer fazer com que o policial tenha uma assistência social, uma assistência psicológica. O policial precisa, né, de uma assistência também jurídica. O policial está sempre em contato, né? Quando eu falo em assistência psicológica, né, assistência jurídica, assistência social. Essa semana mesmo nós tivemos um assalto do Banco do Brasil. Isso deixa o policial com adrenalina muito grande. Ele sabe que na região de João Pessoa tinham 5 indivíduos fortemente armados, né? Então o camarada que está de serviço, ele sempre está nesse clima de se defrontar, né, com pessoas que estão ali, né, infringindo a lei. Então, a qualquer momento, ele pode se deparar com essa situação. E outras ocorrências maiores do que essa ou menores do que essa, mas que levam o policial a uma situação psicológica, às vezes, difícil. Existe um índice grande de suicídio de policiais no Brasil, não é? Existe um índice muito grande de policiais com depressão. Então, a gente precisa assistir. E outra coisa muito importante é respeitar, né, os policiais, né, reformados da polícia, as pensionistas. Hoje existe um desrespeito, né? O governo da Paraíba tem desrespeitado os policiais e as pensionistas da Paraíba. Todo mundo sabe também, é um discurso que eu vou repetir, eu acho que você já ouviu 1000 vezes, né? Que o policial militar, que a pensionista recebe quase 60% a menos do que o policial da ativa. Então nós vamos trabalhar essa questão da dignidade financeira e vamos também aparelhar as polícias, fazendo com que a gente tenha policiamento nas divisas da Paraíba, né? Com barreiras fixas, barreiras móveis, que a gente possa ter realmente equipamentos que possam detectar se os veículos estão trazendo armas ilegais ou mesmo drogas, porque a gente não vai permitir. Nós não vamos permitir
que a droga esteja circulando com facilidade no nosso estado. Quando o senhor fala em barreiras fixas, barreiras móveis, o senhor está reproduzindo a Operação Manzoá que existia na Paraíba? É a sua proposta? A Manzoá é antiga, né? Isso é uma coisa antiga, sem tecnologia, né? Nós estamos falando em tecnologia, em monitoramento, né, de câmeras, como acontece em alguns municípios. Sim, mas as barreiras físicas seriam um modelo parecido com a Manzoá, né? Quando eu falo físicas imóveis, né, permanentes e imóveis, é porque, na verdade, a gente hoje existe uma coisa muito importante na administração pública, é a dinâmica da administração. A gente precisa saber onde é que está acontecendo. E nós temos condições de perceber onde está precisando, né, de mais barreiras policiais. O que a gente quer dizer é que nós vamos fazer de tudo, usar de toda a tecnologia necessária, né, para que a violência diminua no nosso estado. A gente não pode permitir que João Pessoa seja a 11ª capital mais violenta do país, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso, nós vamos ter que lutar, né? E eu quero assumir o compromisso como especialista de segurança pública que eu vou combater a violência, eu vou combater a criminalidade. Eu tenho visto muitas famílias que estão com problemas, né, de filhos, de sobrinhos, de pessoas da família que têm problema com a droga, né? Eu não quero que os meus jovens, eu não quero que os jovens da Paraíba, eles sejam viciados em droga, né? Não se transformem em zumbis. Eu quero que os jovens da Paraíba sejam pedras preciosas, assim como a turmalina Paraíba, e sejam lapidados aqui para estarem prontos, né, para essa sociedade que precisa estar preparado, as demandas profissionais, tecnológicas que estão surgindo. Eu quero preparar os meus jovens, né, para que eles possam estar preparados para a demanda profissional e não deixá-los eles vulneráveis à droga e à violência. Candidato, a gente traz sempre uma pergunta em cada bloco dos telespectadores. Vamos trazer aqui a primeira pergunta, que foi direcionada hoje ao senhor. O pastor Eduardo Rodrigues pergunta: qual a sua visão em relação às igrejas? O que pretende fazer para dar melhorias a esses templos e essas igrejas? Ontem eu tive visitando, né, uma obra social, onde lá ela recebe pessoas, né, que estão aprisionadas pelas drogas, como também eu faço parte da Igreja Cidade Viva, né, que o presidente hoje licenciado é o pastor Sérgio Queiroz. Nós temos um trabalho, né, o primeiro centro de recuperação instalado na Paraíba foi a Fundação Cidade Viva. Um dia desses, como membro da Cidade Viva, não como policial, mas como membro, como uma pessoa, um cidadão que tem uma religião, sou batista desde 1986, né? Em 1986 eu aceitei Jesus, né, numa igreja batista, e hoje continuo na Igreja Batista. A minha família faz parte da Cidade Viva, nós fazemos parte da Igreja Batista, e a gente tem um trabalho lá excelente, né? Como muitas igrejas, nós temos a Cristolândia, né, em todo o Brasil, trazendo os jovens que têm envolvimento com drogas, né, ensinando a eles, né, a forma deles estarem longe disso, que não vai levar a nada. Então a gente acredita muito nas igrejas, as igrejas vão ser parceiras no nosso governo, elas vão ser parceiras na ação social, elas vão estar conosco, porque elas estão na ponta, né? Nós vamos utilizar as igrejas, porque as igrejas conhecem a sociedade, eles conhecem o que está acontecendo lá no bairro, porque a gente tem igreja em todos os bairros, nós temos igreja em todas as cidades. Então nós temos conversado com muitos pastores, a gente tem conversado com várias denominações e a gente quer a igreja como parceira. Nós vamos vencer, entendeu? Quando eu demonstro coragem aqui, eu não estou dizendo que eu vou governar a Paraíba sozinho, eu vou governar a Paraíba com homens e mulheres de bem. E esses homens e mulheres de bem, muitos deles estão dentro da igreja. Então a igreja, a gente vai ter como parceira, porque a gente vai precisar muito, a gente precisa vencer muita coisa nesse estado, e eu tenho certeza que nós vamos nos dar muito bem, governo da Paraíba e igreja, né, e outras organizações de bairro, associações de bairro, né, nós vamos lutar contra a violência contra a mulher, junto com a igreja, junto com as associações. A polícia vai estar ali presente, porque quando a igreja não resolver, né, quando a associação não resolver, aí nós vamos resolver. A gente não vai deixar o camarada traficando droga lá na frente da escola. Não é? Nós vamos pedir para a igreja ajudar, nós vamos pedir para a associação ajudar, nós vamos pedir para a escola ajudar, mas na hora que ninguém conseguir ajudar, o Estado vai entrar. Aí eu vou resolver. Nós vamos lá, se tem droga lá, nós vamos saber quem é que está traficando droga. Então nós vamos estar lá impedindo
que a droga entre na Paraíba da forma que tem entrado, porque as nossas divisas estão abertas. E a gente quer fechar as divisas com muita responsabilidade, com muito respeito ao cidadão, mas eu vou ter que fazer o trabalho certo, na hora certa. Nós não vamos permitir que o nosso estado possa, entendeu, viver a mesma coisa que vive outros municípios, outros estados aí espalhados pelo Brasil. O nosso estado vai ter ordem. Candidato, o senhor tem falado muito nas suas entrevistas sobre a turmalina azul, sobre a exploração de minérios na Paraíba. É sua intenção, dentro do seu plano de governo, estabelecer uma política para a exploração de minérios no interior do estado? Eu tô assim, vai terminar sendo a marca da nossa campanha, né? A turmalina Paraíba. Tu imagina, Hermes, você ter a pedra mais preciosa, a pedra mais rara do mundo, só para ter uma ideia, né? Uma pedra só, tirada aqui, né? De São José da Batalha, um distrito de Salgadinho, um dos distritos mais pobres do Brasil, entendeu? Carente de tudo de ação social, de educação, não é? De saneamento básico, saiu desse distrito e está lá do outro lado do mundo, vale mais de R$500 bilhão. Imagina só. Então a gente tem que ter uma política séria para a extração das nossas pedras preciosas. A gente tem ouro, a gente tem nióbio e a gente tem a pedra, a turmalina Paraíba, que tem um sobrenome muito forte, né? Que onde a gente chega no mundo, se você chegar no mundo e se tiver alguém que entende de pedra preciosa, aí você vai dizer, eu sou da Paraíba, o cara vai dizer, meu amigo, tu és do lugar da pedra mais preciosa. Então nós vamos, na verdade, tratar isso com muita seriedade. Nós não vamos permitir que operações como a Sete Chaves, que trouxe à tona como sair essa pedra daqui, porque a pedra turmalina, ela ia para o Rio Grande do Norte, a turmalina Paraíba, ela era misturada com pedras de menor preço, de menor valor, era levada até Minas Gerais. Minas Gerais elas eram lapidadas e depois eram vendidas por muito dinheiro. Tem pedra, as características da turmalina Paraíba, por que turmalina Paraíba? As características da turmalina Paraíba, elas são encontradas aqui, em São José da Batalha. Então nós vamos praticar uma mineração com honestidade e transparente, porque toda a riqueza que sai daqui, ela tem que sair deixando riqueza para o paraibano. Tem que sair daqui deixando dignidade. Não é? Quando eu falo em transparência na minha gestão, quando eu falo em modernidade, é porque nós queremos lapidar os paraibanos. A gente quer dignificar os nossos jovens. Ó, quantas Marias nós temos nesse estado, quantos filhos de Severino nós temos nesse estado que precisam ser lapidados para a gente mostrar para o mundo que a gente tem pedras preciosas. Ok, a gente vai fazer aqui outra pausa no Correio Debate e volta nessa entrevista com o Major Fábio, que é o candidato a governador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. E hoje também é o Dia do Advogado. Em ano eleitoral, profissionais especialistas desse ramo do direito